Muito boa tarde, são nesta altura 18 horas aqui em Paris, a mesma hora em Maputo. Começa aqui o segundo jornal em português na RFI. Lígia Anjos. E marcar a atualidade desta segunda-feira, dia 12 de junho, a Ucrânia reivindicou esta segunda-feira a reconquista de 4 aldeias no leste da região de Donetsk, cimeira do Triângulo de Weimar entre França, Alemanha e Polónia. Esta noite aqui em Paris, estes são alguns dos títulos que vamos desenvolver. No controle técnico desta emissão está Guillaume Buffet. E abrir este jornal com notícias da Ucrânia, que anunciou no domingo ter recuperado 3 aldeias da região de Donetsk, as primeiras conquistas territoriais da contraofensiva anunciada pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Mais explicações com a Neide Ribeiro. É a primeira vez desde o início da contraofensiva que a Ucrânia comunica um avanço das tropas. Nas imagens partilhadas nas redes sociais, vêem-se soldados da Brigada 68 a carregar uma bandeira ucraniana num prédio em ruínas na aldeia de Blagodat, a cerca de 35 quilómetros a sul da cidade de Donetsk. A unidade afirma ainda que vários militares russos foram capturados. Ser informações que vão contribuir para novas libertações do território ucraniano. Poucas horas depois, a Ucrânia anunciava ainda a recaptura de Netskun, na região leste de Donetsk, e da pequena cidade de Makarivka. Na mensagem diária aos ucranianos, o presidente Volodymyr Zelensky agradeceu as reconquistas obtidas pelos soldados ucranianos. Ao mesmo tempo que Volodymyr Zelensky anunciava a reconquista das aldeias a sul da cidade de Donetsk, 3 pessoas morreram e 23 ficaram feridas durante a evacuação de uma zona inundada em Kherson. As autoridades afirmam que os soldados russos dispararam contra um barco insuflável, atingindo civis. 2 polícias estão entre os feridos. A Ucrânia tem tentado resgatar pessoas retidas na margem oriental do rio Dnipro, controlada pela Rússia desde a destruição da barragem de Kakhovka na semana passada, deixando parte da região inundada. Faleceu esta segunda-feira aos 86 anos o antigo primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi. O político italiano estava internado no hospital em Milão desde sexta-feira devido a uma leucemia crónica da qual padecia. Esta manhã a condição de saúde do dirigente político piorou. Berlusconi foi 3 vezes primeiro-ministro da Itália, em mandatos que somam 9 anos no poder. Foi uma figura controversa e esteve envolvido em vários escândalos fiscais, também sexuais. Chegou mesmo a ser expulso do Senado, mas o Supremo Tribunal anulou a sentença em 2015. O presidente francês recebe esta noite, no Palácio do Eliseu, o chanceler alemão e o chefe de Estado polaco, numa reunião chamada de Triângulo de Weimar, um formato de encontro tripartido entre a França, a Alemanha e a Polónia, criado em 1991, logo depois do fim da Guerra Fria. Na emenda, Liliana Henriques, conversações sobre a Ucrânia. Criado em 1991 pelos chefes da diplomacia da França, Alemanha e Polónia para aproximar, naquela época, Varsóvia da União Europeia e da NATO, entidades às quais, entretanto, acabou por aderir, o Triângulo de Weimar tem sido essencialmente um espaço de concertação de políticas antes de negociações europeias. Num passado mais recente, a última reunião do Triângulo de Weimar decorreu em fevereiro no âmbito da Conferência de Segurança de Munique, já sobre o conflito na Ucrânia. A cimeira de hoje deve decorrer em 4 fases. Um encontro entre o presidente francês e o seu homólogo polaco, uma troca entre Emmanuel Macron e Olaf Scholz, em seguida uma conferência de imprensa e, por fim, um jantar de trabalho entre os 3 dirigentes. Segundo a presidência francesa, vai ser debatida a necessária coordenação europeia na assistência militar a prestar à Ucrânia para que esta possa levar a cabo com êxito a sua contraofensiva. O Eliseu refere ainda que deveria ser igualmente evocada a assistência humanitária a ser prestada à Ucrânia depois da recente destruição da barragem de Kakhovka, no sul do país. E ainda aqui em Paris, o Museu da Imigração vai voltar a abrir ao público no próximo sábado, dia 17, apresentando um novo percurso que começa com a escravatura do século XVII até à sociedade multicultural que encontramos em todas as grandes cidades francesas, mas também a imigração portuguesa, que teve o seu exponente máximo nos anos 60 e 70, com quase 1 milhão de portugueses a virem
para a França. Está representada na exposição permanente deste museu com o comissário científico Emmanuel Blanchard a explicar como é que este novo percurso tenta fazer uma representação mais verídica da comunidade portuguesa que vive aqui em França. Je dirais qu'il y a deux choses que nous voulions bien mettre en évidence sur l'immigration portugaise. Há duas coisas que queríamos evidenciar sobre a imigração portuguesa. Desde logo, desconstruir a ideia que esta imigração seria super bem-vinda e que se tratava apenas de trabalhadores não qualificados, todos pobres e que acabaram por se integrar. Trata-se de preconceitos que não têm em conta a dor do exílio das pessoas e que visava sobretudo denegrir outros imigrantes vindos, por exemplo, da Argélia. O que queremos mostrar é que não eram só pessoas que vinham com motivações económicas, mas pessoas que vinham exiladas mesmo se elas não pediam esse estatuto. Eram refugiados políticos, uns que fugiam da ditadura de Salazar e outros que fugiam da guerra, e há essa vertente política nos imigrantes portugueses. Pour une partie d'entre eux, ils cherchent à fuir les guerres coloniales, et donc il y a une politisation aussi de cette immigration. As explicações de Emmanuel Blanchard, comissário científico do Museu de Imigração, aqui dobrado por Miguel Martins. A marcar a atualidade também os ministros do Trabalho da União Europeia, que chegaram esta segunda-feira a um acordo sobre a nova lei europeia para proteger os trabalhadores das plataformas eletrónicas, como motoristas da Uber ou estafetas da Glovo. Começam agora negociações com os eurodeputados sobre esta nova lei que vai ajudar milhões de trabalhadores destas plataformas a ter acesso a direitos laborais. Bissau 94 FM. Vamos até São Tomé e Príncipe, que tem registado uma penúria de combustíveis nos últimos dias, que pode agora vir a acabar com a chegada ontem do novo navio petroleiro que transporta combustíveis depois de procedimentos administrativos e técnicos no porto de Lomé-Togo, como explica o nosso correspondente Maximino Carlos. A crise de combustível com maior incidência para a gasolina poderá ser minimizada com a chegada deste carregamento. Foram dias de angústias, procuras enormes associada a uma especulação exagerada de preços. O navio que chegou, proveniente de Togo, transportou combustível que estarão disponíveis para os próximos meses, havendo garantias que estão assegurados os próximos carregamentos. O maior parceiro de fornecimento de combustível, as ilhas de Falcão e Papagaio, é Angola, cuja dívida de Estado são-tomense com a Sonangol ultrapassa os 200 milhões de dólares dos sucessivos acumulados. Apesar da falta de liquidez para a compra de combustível, o Estado são-tomense está a estudar vários cenários para evitar que a situação dos últimos dias se repita. Maximino Carlos, São Tomé, RFI. E o ano no futebol na Europa a nível de clubes terminou no passado sábado com a final da Liga dos Campeões, com o triunfo do Manchester City. Em França, o PSG sagrou-se campeão nacional, enquanto o Lille, a ambição do clube é sempre alcançar os lugares que dão acesso às competições europeias. Nesta época, a equipa do norte de França terminou no 5º lugar, com 67 pontos, e apurou-se para a Liga Conferência Europa. Em entrevista à RFI, Paulo Fonseca faz o balanço da temporada e da sua experiência em França. Quando lutamos com equipas como o Mónaco, como o Rennes, como o Nice, como o Lyon, que têm investimentos diferentes do nosso, é difícil imaginar, é difícil perceber quais são as nossas reais possibilidades, mas a verdade é que conseguimos ficar à frente de muitas destas equipas de uma forma meritória, acho eu, graças aos jogadores e ao trabalho deles. Lá está, eu tenho a plena consciência que fizemos uma excelente época. Estava à espera desta experiência em França, do nível de competitividade? Estou muito surpreendido. Confesso que adorei esta experiência. O campeonato francês, lá está, eu até costumo dizer que os franceses não valorizam bem aquilo que têm, o campeonato que têm. Repare, estádios cheios, estádios magníficos, excelentes condições, relevados excelentes, bons árbitros, equipas que jogam de forma aberta, que proporcionam bons espetáculos, bons jogadores, bons treinadores. Estou agradavelmente surpreendido. Gosto mesmo muito da Liga Francesa. O que eu acho é que tem que se valorizar mais aquilo que temos e que temos de valorizar mais o campeonato que temos, porque não tenho dúvidas nenhumas que é um dos campeonatos mais atrativos da Europa. Declarações de Paulo Fonseca, técnico luso do Lille, entrevistado por Marco Martins, uma entrevista que pode ouvir já a seguir no nosso magazine de segunda-feira, Desporto.